Está gravando. Boa noite, né, novamente a todos, todas, né, que estão presentes, todo mundo. Eu quero me apresentar, eu sou Heloísa Alves Soares, eu estou como coordenadora geral deste fórum, né, Fórum Estadual de Usuários do SUAS, juntamente com minha adjunta, né, Chique Solange. Então, a gente vai fazer uma autodescrição. Eu sou bem ruim em autodescrição, mas eu vou tender me autodescrever, tá? Eu sou uma mulher idosa, eu estou com cabelos claros atualmente, porque mulher não fica velha, ela pinta os cabelos. Eu uso um óculos marrom claro, estou usando um óculos marrom claro. Eu tenho pele clara, sou baixinha e estou com um blusão, um casaco, aquele casaco para vento, né? De fundo preto, com as flores coloridas, umas folhas verdes. Então, é isso, né? Eu gostaria de falar um pouco, bem rapidamente, né, do que é o FEUSUAS, onde vocês estão, tá? Vocês estão no Fórum Estadual de Usuários do SUAS de Santa Catarina. Esse fórum ele foi instituído, né, em 2016, tendo como nossa precursora a Solange Bueno, que vocês conhecem tão bem, né? E algumas pessoas que estão aqui também, que estavam juntas, acho que seu José, entre outros, tá? E a gente... Peraí, que está dando um negócio aqui, eu não estou vendo mais vocês, está aparecendo umas coisas aqui. E é isso, a constituição do fórum foi em 2016. Então, nós temos quantos anos, Solange? Solange sabe de tudo. 7 anos, Heloísa. 7 anos. Não, não é mais de 7, não? Não é 8? Acho que é 8. Não, 4. Esse ano nós completamos 8 anos, mas ainda não completamos. Tá. Então, a finalidade, né, o principal objetivo do Fórum Estadual de Santa Catarina é organizar os espaços, né, de usuários, ou seja, os segmentos de usuários, como os fóruns municipais, associações, movimentos, né, associações, movimentos e também organização de usuários. Então, uma das maiores finalidades é essa, a gente organizar e também, a partir disso, a gente formar novos fóruns municipais dentro do estado de Santa Catarina. Esse é o nosso maior desafio, né? Mas também nós temos outros desafios, como tornar, né? Então, trabalhar, levando capacitação, conhecimento aos usuários, né? Do SUAS, do estado e de outros estados também, porque nós estamos aqui com várias pessoas, né, de outros estados, conhecimento. E, com isso, o usuário seja o principal protagonista dessa assistência social. Hoje, o FEUSUAS, né, o Fórum Estadual de Florianópolis, está constituído pelos fóruns de Blumenau, os fóruns municipais de Blumenau, Antônio Carlos, Florianópolis, que é o que eu também estou como coordenadora, Rio do Sul, São Francisco do Sul, Timbó, deixa eu ver, gente, eu não posso esquecer, Timbó, São José, Santa Amaro, Lages e Itajaí. Acho que eu falei tudo. Itapema, não falei Itapema. Itapema, gente, pelo amor de Deus, não deixa eu esquecer, não. Jaraguá do Sul também. Jaraguá do Sul, isso, vão me lembrando. Porque, Jaraguá do Sul são 13 fóruns municipais. Agrolândia? Qual? Agrolândia? Não, ainda não. Agrolândia é daqui do município? Não é do município, não é do estado de Santa Catarina. Não tem ainda o fórum. Eu estou falando dos fóruns municipais que estão constituídos dentro do Fórum Estadual de Santa Catarina, que é onde nós estamos hoje, tá? Onde nós estamos agora. E também nós temos as organizações de usuários, a SIC, Associação Catarinense de Integração da Pessoa Cega.
a MULIT, que é Movimento de Mulheres do Litoral, o Instituto Saber e Recriar, MARA, o Movimento Pop Rua e o INAU. Essas são as organizações. Lembra que eu falei que a gente está constituído por fóruns municipais, organizações, movimentos e é isso, organização e movimentos. Então, a gente já falou, né, que o maior objetivo do fórum, né, do FEUSUS, do Fórum Estadual de Santa Catarina, é organizar os coletivos e hoje eu acho que um dos maiores objetivos nossos é o protagonismo do usuário, para que ele possa, né, estar defendendo os nossos direitos por lei, né, que são constitucionais, ou seja, os direitos socioassistenciais. Então, esse é um dos maiores, vamos dizer assim, desafios hoje, é a gente tornar, né, o usuário realmente o protagonista. E para ser protagonista dessa assistência, ele tem que ter conhecimento, tá? Então, é isso. E eu gostaria também, né, de agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje, principalmente a nossa palestrante, é a Ana, né? É a Laís. Substituindo. Laís. Porque eu tinha visto a Ana. Laís. Bem-vinda, Laís. Obrigado, né? Obrigado por aceitar o convite, tá? Nós estamos muito felizes com sua presença aqui. E esse assunto tão importante que a gente está realmente com bastante dúvidas. E creio que hoje nós vamos tirar nossas dúvidas, né? Com a sua participação, apresentação, e nós vamos sair daqui cheios de conhecimento. E agradecer a todos, e eu quero dar a palavra agora para a Norma, uma das nossas assessoras, além da professora Dalila, para ela estar fazendo a apresentação, né, dela, dos municípios e tal. Isso aí, Norma, esteja à vontade. Então, boa noite a todos, a todas, só fazendo aqui minha audiodescrição. Eu também sou uma mulher idosa, de cabelos brancos, né? Não são claros, são branquinhos mesmo, de óculos, e estou aqui hoje com a função de apresentar a nossa convidada, tá? Então, a nossa convidada é Laís Maranhão, coordenadora geral de apoio à integração de ações do Departamento de Gestão do Cadastro Único da Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Analista de políticas públicas, sociais, doutorando em políticas públicas na Escola Nacional da Administração Pública, da ENAP. Então, nós temos um grande prazer em estar recebendo aqui a nossa companheira Laís, para que ela possa nos trazer esses conhecimentos que têm causado aí tantas preocupações aos nossos queridos usuários. Esperamos que você sinta, né, o nosso carinho nesse momento, a nossa gratidão pela sua presença, e fique à vontade para conduzir-nos agora nesse momento. A professora Dalila vai fazer a mediação e a coordenação desse nosso momento de aprendizado, desse nosso encontro, tá ok? Certo, muito obrigada, Norma. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou também assistente social, também faço parte da equipe de assessoria do FEUSUS, aqui do FEUSUS Santa Catarina. Nós já estamos nessa caminhada há 7 anos, e nós temos tido muitas capacitações bem importantes, e esta de hoje é também uma. Esperamos que as pessoas que se inscreveram possam entrar, embora sabemos das dificuldades de muitas pessoas em relação ao sinal de internet nas suas cidades, não é? E onde elas vivem, e às vezes elas têm vontade e não conseguem entrar. Eu gostaria de
de fazer a minha audiodescrição também. Eu sou uma mulher branca, da terceira idade, e estou, nesse momento, no meu escritório, tem uma parede branca atrás, no lado tem os livros, e eu estou usando uma camisa estampada. Eu vou passar logo em seguida a palavra à Paola, que nos dá todo o apoio, para ela comunicar aqui a todos nós em quais estados nós temos pessoas presentes e que municípios catarinenses. Em seguida, eu retomo para a gente conversar com a Laís. Pois não, Paola, obrigada. Boa noite, pessoal. Então, eu sou a Paola, eu sou uma mulher parda, né, de cabelos pretos, tenho cabelos longos também e quase fazendo 30 anos. Eu sou assessora da deputada... Opa, deixa eu desligar o som aqui também ligado, só um pouquinho. Acho que deu. Eu sou assessora aqui no estado de Santa Catarina da deputada estadual, Luciane Carminati, que hoje é a nossa coordenadora de uma frente parlamentar que defende a assistência social dentro da Assembleia Legislativa, né? Então, através disso, através da frente parlamentar, é que eu também estou como assessora aqui desse Fórum Estadual dos Usuários do SUAS. Então, trazendo aqui para vocês um pouquinho, né, nós tivemos o total de 251 inscrições, né, então foi bem mobilizado, e um total de 99 municípios inscritos. Então, diversos estados aqui, né, então, além de Santa Catarina, tivemos inscrições de Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e Roraima. Então, estamos aqui bem, um grupo bem diverso. E, citando aqui os municípios, então, de Santa Catarina, né, foram 32 municípios inscritos, e aí temos aqui, então, Agrolândia, Antônio Carlos, Araquari, Araranguá, Balneário Camboriú, Balneário Pissarras, Blumenau, Camboriú, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Garopaba, Garuva, Valdoeste, Irati, Itajaí, Itapema, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, minha terra, Luiz Alves, Navegantes, Painel, Palhoça, Petrolândia, Rio do Sul, Santa Terezinha do Progresso, São Francisco do Sul, São José, Timbó e Três Barras. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos, né? Uma ótima capacitação. E acho que a gente pode fazer a foto, né? Também, agora no início, depois a gente faz mais uma. De repente, então, pedir para o pessoal abrir as câmeras para a gente fazer umas fotos agora já de início. Isso. Queria citar, enquanto que todo mundo abre as câmeras, por favor, queria citar que Sergipe também está presente. Então, por favor, quem puder, todo mundo que puder abrir as câmeras, que a Paola vai fazer a primeira foto, bem linda, todo mundo sorrindo. Todo mundo feliz, né, professora? Sorrindo. Isso, com certeza. Então, vamos lá. Eu já estou fazendo algumas aqui. Deixa eu fazer mais uma. Opa. Deixa eu fazer mais uma aqui, só um pouquinho, pessoal, que agora apareceu aqui outra tela. Aí, vamos lá. 1, 2, 3 e... já. Aí, deu boa. Obrigada, Paola. Então, nós damos, para orientar a todas as pessoas, nós faremos o seguinte. Inicialmente, a Laís Maranhão vai fazer uma fala de quantos minutos ela quiser, mas ela tem até 50 minutos. E ela pode falar menos, e depois a gente vai para o debate. Quem sabe primeiro nossa ideia é assim, primeiro ouvimos tudo. Nós ficamos anotando, todos nós ficamos anotando as questões, as nossas dúvidas, e em seguida teremos em torno de 20 a 25 minutos para debate, ok? Inscrição e debate dos assuntos. Então, por favor, Laís, fique à vontade, você pode abrir o seu microfone e utilizar o tempo que você precisar aqui, até 50 minutos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Espero fazer jus a essa substituição da Ana Gabriela, que está viajando a trabalho.
Ela não está aqui, mas a gente trabalha juntos há muitos anos, então espero trazer um pouquinho do conhecimento dela também para cá. Eu sou uma mulher, vou fazer minha audiodescrição rapidinho. Sou uma mulher branca, estou usando óculos roxo, uma blusa azul, tenho cabelos castanhos, longos, e estou aqui no ambiente da sala da minha casa, que tem uma parede branca atrás com um quadro colorido. Bom, antes de tudo, eu queria, além de ter agradecido vocês e de dar boa noite, eu queria situar vocês onde é que eu estou, onde é que eu trabalho dentro do Ministério, porque eu acho que na hora da apresentação, toda vez que tem uma apresentação, eu fico com essa impressão de que, na verdade, o nome acaba sendo muito comprido e não dá para saber direito onde é que a pessoa está trabalhando. Bom, eu trabalho no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Trabalho na secretaria que trata do cadastro único e da parte de avaliação e gestão da informação lá do Ministério. Então, além do cadastro único, a gente tem também uma parte de pesquisa bem forte lá na secretaria, tá? Além disso, eu trabalho dentro do departamento de gestão do cadastro único. Então, ali, no nosso departamento, é que a gente faz essa interlocução com estados e municípios, que a gente costuma participar dos CONGEMAS, dos eventos, ali no nosso departamento. E dentro desse departamento tem uma área, que é a área onde eu trabalho, que trata da articulação com os programas sociais que usam o cadastro único, trata de grupos populacionais tradicionais específicos, e a gente também cuida da parte de seção de dados do cadastro. Então, é daí que eu estou falando, tá? Só para vocês se localizarem um pouco como que funciona lá no Ministério. E onde que eu estou no Ministério também. Eu trouxe uma apresentação curta, não é longa, então são poucos slides. Vou compartilhar aqui com vocês, tá? Muito bem, a Paola colabora aí no que for necessário. Queria comunicar, enquanto que a Laís coloca, São Lugero também está presente, tá? Também se inscreveu, ok? Vocês já estão vendo minha tela? Sim, eu estou vendo. Ótimo. Sim, eu estou vendo. Obrigada. Bom, gente, de início, eu queria situar o cadastro único no sistema de proteção social. Como é que funciona a proteção social, assim, rapidamente falando, porque eu sei que tem professoras aqui, então me corrijam se tiverem alguma coisa para falar. O nosso sistema de proteção social no Brasil, ele tem políticas universais, que são aquelas que atendem a todas as pessoas, políticas de educação, saúde e assistência social. Tem políticas contributivas, que são aquelas que atendem as pessoas que contribuem, ou com a Previdência, ou com o INSS para o acesso a outros benefícios. Então, são políticas de Previdência Social e de Trabalho e Emprego. Essas são as políticas contributivas. E o Cadastro Único, ele dá acesso às políticas não contributivas e seletivas. O que isso quer dizer? São políticas específicas direcionadas para grupos que não necessariamente contribuem com a Previdência Social e que também são grupos específicos, ou seja, grupos mais vulneráveis ou grupos que tratam de um segmento específico da nossa população. Então, a gente tem 40 programas sociais do governo federal no Cadastro Único. Além desses, a gente tem dezenas de programas estaduais e dezenas de programas, talvez centenas de programas municipais também. Todos esses programas, eles usam o Cadastro Único. E cada um deles tem suas regras e cada um deles se destina a um grupo específico de pessoas. Tem programas, por exemplo, que são para estudantes do ensino médio, tem programas que são para atender
trabalhadores rurais. Então, a gente tem programas para grupos específicos que não são contributivos e que também não atendem a população como um todo. O cadastro único está inserido aí nas nossas políticas não contributivas e seletivas. E o que é o tal do cadastro único, né? O cadastro único é um instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda e de suas desproteções. E o que isso quer dizer? O cadastro único permite que a gente localize, identifique e caracterize com informações sobre educação, sobre trabalho e renda, sobre composição familiar, sobre o domicílio das famílias. O cadastro permite que a gente localize as famílias de baixa renda e localize e saiba essas informações sobre elas, certo? Além de tudo, a gente vai saber as vulnerabilidades dessa população. Por quê? Porque a gente tem também informações sobre renda, a gente tem informações sobre deficiência, então a gente consegue também ter algumas informações sobre as desproteções que as famílias de baixa renda que estão no cadastro único têm. É uma base de dados para a seleção de beneficiários de políticas e programas sociais. Então, o cadastro, além de servir para essa identificação e caracterização das famílias, que é muito importante para que a gente planeje as políticas públicas no nosso país, tanto no governo federal, quanto no governo estadual, quanto nos governos municipais, ele é um instrumento que serve de acesso para os programas, para as políticas e programas sociais brasileiros. Como eu falei para vocês, a gente tem 40 só no âmbito do governo federal. Então, são muitos programas diversos que usam o cadastro único para dar acesso a benefícios e serviços. Então, o cadastro, juntando essas duas funções, ele constitui um mapa da população vulnerável do país. Por que a gente pode falar isso? Porque nós temos 41.920.523 famílias cadastradas no cadastro único. Então, muita gente. Isso dá mais de 97 milhões de pessoas. A gente tem 2 milhões de atualizações mensais no cadastro, que eu vou falar para vocês um pouquinho mais na frente, que o cadastro tem também essa vantagem, que ele é um registro administrativo, ou seja, ele é um registro do Estado, do poder público, que é atualizado. Então, a gente tem vários registros administrativos que, às vezes, a pessoa só coloca os dados dela lá uma vez e nunca mais atualiza. O cadastro único, ele tem essa vantagem, que ele precisa ser atualizado a cada 2 anos. Então, a gente está sempre com informações relativamente atualizadas das famílias que estão lá inscritas, que estão incluídas no cadastro único. E qual que é o público-alvo do cadastro único? Essa informação é muito importante, bastante central, para que se entenda quem que pode estar no cadastro único. O foco do cadastro são famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa. E o que isso quer dizer? Renda de R$ 706 por mês por pessoa da família. Certo? Eu coloquei uma tabelinha aqui na apresentação que vocês também teriam acesso se vocês acessarem a nossa cartilha do Cadastro Único no site do Ministério. Eu vou deixar o link certinho para a cartilha aqui no chat, depois que eu acabar de falar aqui, esqueci de fazer isso antes. Porque essa cartilha tem informações simples, com uma linguagem simples sobre o cadastro único. Então, acho que pode ser bastante útil para vocês. Tem uma tabelinha aqui na apresentação que vai falar até qual renda a família pode ter, a depender da quantidade de pessoas. Então, como a gente tem o foco do cadastro único em famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa, que são famílias que a gente chama de baixa renda, se a família tiver 2 pessoas, a renda pode ser até 1 salário mínimo. Se a família tiver 3 pessoas, a renda pode ser até R$ 2.118.
4 pessoas, R$ 2.824. E assim vai. Então, o valor da renda é por pessoa, tá? É de meio salário mínimo por cada pessoa da família. Mas, Laís, será que se eu tiver uma renda superior, mas eu tiver um programa que tenha um corte de renda mais alto e use o cadastro único, como é que eu vou fazer? Nesse caso, você também pode se cadastrar, porque existe a permissão de que famílias com renda superior a essa que eu falei, a meio salário mínimo por pessoa, podem se cadastrar para participar dos programas sociais que exijam o cadastro único como um dos requisitos para participação. Eu trouxe aqui os números gerais sobre o cadastro, para vocês saberem qual a faixa de renda da maioria das pessoas que estão no cadastro único. Então, a faixa que a gente descreve como situação de pobreza são pessoas com renda per capita de até R$ 218. Famílias com renda per capita de até R$ 218. Essas famílias são as que acessam o Bolsa Família. A maioria das famílias que estão no cadastro único estão nessa situação, tem renda per capita de até R$ 218. Temos mais aí de 20 milhões de famílias do cadastro único nessa faixa de renda. A faixa de renda de baixa renda são famílias com renda per capita de até R$ 706, que foi o que eu falei para vocês, meio salário mínimo, né? Então, nós temos nessa faixa de renda mais ou menos 7 milhões de famílias. E, além disso, a gente ainda tem um grupo de famílias que tem uma renda acima de meio salário mínimo, e são mais de 13 milhões de famílias no cadastro único. São essas famílias que eu falei para vocês que acessam programas, outros que não Bolsa Família e que não os programas que têm a faixa de renda até o alvo do cadastro único, que é meio salário mínimo, tá? E quais são os programas federais que se utilizam do cadastro único para dar acesso a benefícios e serviços para a população? Nós temos vários programas de diversas naturezas. Então, a gente tem programas que dão acesso a benefícios, como o Bolsa Família, o Bolsa Verde, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Fomento a Atividades Produtivas Rurais, eles dão acesso a benefícios. Nós temos programas também que dão acesso a descontos em taxas, contribuições e acesso a direitos. O nosso maior programa desse tipo é a Tarifa Social de Energia Elétrica, que é o famoso desconto na conta de luz, que muita gente acessa, se eu não me engano, são mais de 5 milhões de famílias, posso olhar depois para vocês, que já acessam esse desconto na conta de luz. Nós temos também programas, todos esses que eu estou mencionando são programas federais, do governo federal. Além desses, a gente tem os estaduais e os municipais também. Desculpem, gente. Temos programas que dão acesso a tecnologias sociais e infraestrutura. Por exemplo, programas cisternas, que constrói cisternas nos domicílios das pessoas, e o Programa Nacional de Reforma Agrária, que prioriza pessoas que estão no cadastro único. Temos também os serviços sociais, e também temos agora um tipo de programa que é relativamente novo, de redução de taxas de crédito. Então, a gente tem, por exemplo, o FIES Social, que dá um desconto bem maior para quem fez o financiamento do ensino superior e vai pagar, dá um desconto muito maior se a pessoa tiver, se o estudante tiver no cadastro único. E quais que são os fundamentos do cadastro único? Para que eu trouxe isso? Isso talvez seja mais interessante para quem está trabalhando no cadastro único e a gente está num fórum de usuários, mas não, é importante que cada usuário, cada usuária
do sistema de assistência social saiba o que é o cadastro único e no que ele se fundamenta, como que ele funciona. Porque você sabendo como ele funciona, você consegue saber se seus direitos estão sendo atendidos da forma como deveriam. Então, o cadastro tem como fundamento o compartilhamento federativo de atribuições. O que isso quer dizer? Que, para fazer o cadastro único, a gente tem que juntar as forças de governo federal, estadual e municipal. Sem município não tem cadastro único, sem estado e sem governo federal também não. Então, a gente tem que juntar forças para conseguir operacionalizar o cadastro único. É feito um registro mediante entrevista presencial com as famílias. Então, a inclusão do cadastro único no cadastro único é entrevista presencial. As famílias precisam ser entrevistadas ou em seu domicílio ou nos postos de cadastramento dos municípios. Quem realiza a entrevista é o município. A coleta de dados e os conceitos são padronizados. Então, se tiver alguém aqui que fez capacitação para ser entrevistador do cadastro único, vai com certeza lembrar que a gente ficava batendo muito na tecla de que os conceitos são os mesmos para o país inteiro. Então, a entrevista que é feita lá em São Luís, Maranhão, na minha cidade, tem que usar os mesmos conceitos e usa o mesmo formulário da entrevista feita aqui no DF, onde eu estou agora. A atualização cadastral do cadastro é feita a cada 24 meses, ou seja, a cada 2 anos, tem que voltar para fazer uma atualização. Se mudar alguma coisa na família, tem que voltar antes, tá? Então, manter o cadastro sempre atualizado é essencial. É baseado também na autodeclaração, mas a autodeclaração sujeita à verificação das informações e a qualificação dos dados e integração de informações de renda, que a gente já conseguiu fazer o relacionamento do cadastro único com outros sistemas de informação. Então, o cadastro já é integrado com outros sistemas de informação. Como que funciona a gestão do cadastro? Já falei para vocês que a gente tem atribuições divididas entre governo federal, governo estadual e governo municipal. A gestão do cadastro único ela é vinculada à Secretaria de Assistência Social em mais de 99% dos municípios. Há cerca de 9.700 postos de atendimento, dos quais boa parte, a metade são centros de referência de assistência social, né? Então, a maioria dos postos de cadastramento ficam dentro dos próprios CRAs. A rede descentralizada, ou seja, a rede do cadastro único, ela emprega mais de 49 mil entrevistadores e operadores, além dos supervisores e coordenadores em todo o país. E ela também está sujeita ao controle social dos conselhos nacionais, estaduais e municipais. E quais são as funções de cada um de nós aqui no cadastro único? O governo federal, ele provê os sistemas, formulários e regulamenta as regras. O governo estadual presta apoio técnico e faz a capacitação. E o governo municipal faz as entrevistas diretamente com a família e gere o cadastro único, atualiza os dados e assim por diante. Formulários. O que tem no cadastro único? Por que ele tem? Por que as pessoas acham que estar no cadastro é importante? O que a gente fala tanto que tem dentro do cadastro? O cadastro ele tem 40 questões sobre moradia e situação familiar. Então, muita coisa. 60 questões sobre documentos, escola, trabalho e renda. E a gente tem conceitos iguais aos usados nas estatísticas oficiais, além de questões específicas para identificar vulnerabilidades. Então, tem informações da família e do domicílio em que a família reside, composição familiar, quantas pessoas tem na família, quem são essas pessoas, endereço e característica do domicílio. Então, qual é o tipo de parede do domicílio, se o domicílio tem acesso à água, a saneamento, à energia elétrica, as despesas mensais da família e os grupos populacionais tradicionais específicos. A gente vai falar deles um pouquinho mais na frente.
Temos também dados de cada um dos componentes da família. Documentação civil, escolaridade, deficiência e trabalho e renda. A gente tem duas definições centrais no cadastro único, que qualquer pessoa que está no cadastro, que ouviu falar sobre cadastro, que trabalha com cadastro, deve saber. A definição de família, que é o grupo de uma ou mais pessoas que moram no mesmo domicílio e partilham renda e despesas, certo? Esse é o nosso conceito de família. Então, as pessoas podem compor uma família e não ser parentes entre si, residam no mesmo domicílio e compartilham renda e despesa. E, além do conceito de família, a gente tem um outro conceito central, que é o conceito de responsável familiar. É um integrante da família que faz o cadastro, ou seja, é o responsável familiar ou a responsável familiar, porque ela é preferencialmente mulher, que vai responder todas essas perguntas que eu mencionei ainda agora para vocês, é a responsável familiar que vai responder, tanto sobre a família, o grupo familiar, né, quanto sobre cada uma das pessoas da família. E a responsável familiar, como ela vai responder essas perguntas, são perguntas que dão acesso a benefícios, são perguntas que vão para um registro administrativo, um registro estatal, ela tem que ter 16 anos ou mais, porque ela tem que poder se responsabilizar pelas informações que ela está prestando ali pela família. E qual que é a documentação obrigatória para estar no cadastro único? Para a responsável familiar, ela tem que ter CPF ou título de eleitor, de preferência CPF, porque a gente tem vários programas sociais que hoje utilizam o CPF para fazer essa identificação. Então, a gente pede preferência o CPF. Mas, se não tiver, pode apresentar o título de eleitor. Mas um documento de identificação com foto. Por quê? Porque a pessoa que está lá prestando informações por toda a família tem que se identificar, né? Comprovar ali que ela é ela mesma. E o comprovante de residência. Ah, mas eu não tenho um comprovante de residência. O que eu vou fazer? Não posso entrar no cadastro único? Pode sim. Se você não tiver um comprovante de residência, você pode fazer uma declaração de residência, tem um modelinho na nossa legislação. Então, o município tem essa declaração de residência que a pessoa que está fazendo a entrevista pode preencher, certo? Então, para RF, CPF é o título de eleitor, documento de identificação com foto e comprovante de residência. Para os demais componentes da família, ou seja, todo mundo da família que não seja a responsável familiar. Além desses documentos que eu falei, CPF ou título de eleitor, a pessoa pode ter só certidão de nascimento, ela pode ter certidão de casamento, pode ter carteira de trabalho, o RG, né, a carteira de identidade, e pode ainda, se for família indígena, se for pessoa indígena, ter o registro administrativo de nascimento indígena, a RANI. Com todos esses documentos, os membros da família podem se cadastrar. E o que são grupos populacionais tradicionais específicos que eu falei lá no começo? São grupos organizados ou não, identificados pelas características socioculturais, econômicas ou conjunturais particulares e que demandam estratégias diferenciadas de cadastramento no cadastro único. Esses grupos são são famílias indígenas, quilombolas, ciganas, de comunidade de terreiro, famílias extrativistas, de pescadores artesanais, de ribeirinhos, famílias de agricultores familiares, famílias de assentados da reforma agrária, de acampados, de beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário, e famílias que estão em algumas situações específicas, que também são identificadas ali no cadastro único, atingidas por empreendimento de infraestrutura, famílias de presos do sistema carcerário, famílias de catadores de material reciclável, pessoas em situação de rua, e agora um novo grupo que são os desalojados e desabrigados. Por que a gente identifica grupos populacionais tradicionais específicos? Por que tem lá essa opção para que a família se identifique com um desses grupos?
são famílias em maior vulnerabilidade no universo dessas famílias de baixa renda, por viverem em dupla invisibilidade. Então, além da invisibilidade decorrente da pobreza, que é comum às outras famílias do cadastro, as famílias de grupos populacionais tradicionais específicos, dos GPTS, que a gente chama, tem também uma outra invisibilidade, que é relacionada ao déficit de reconhecimento e preconceitos diversos que elas sofrem. Preconceito racial, étnico, às vezes tem um local de moradia mais distante, um preconceito relativo a tradições, relativo ao modo de vida, e ainda contextos e condições específicas e críticas de vulnerabilidade social. Esses grupos, eles têm a possibilidade de um cadastramento diferenciado, ou seja, para esses grupos, além de todo o cuidado que precisa ser feito para o cadastramento, né, para o acolhimento das famílias de baixa renda, na hora de cadastrar grupos populacionais tradicionais específicos, tem-se que ter um cuidado especial de respeito da diversidade. Além disso, a busca ativa, que eu acho que vocês devem ter ouvido falar bastante nos últimos tempos, o que é a busca ativa? Ela é a chegada do cadastro único, onde as famílias estão. Ou seja, quem não tem possibilidade de se deslocar para fazer um cadastramento, quem ainda não está no cadastro, quem ainda não conhece o cadastro único, todas essas pessoas são alvo da busca ativa. Então, é o momento em que o Estado sai lá dos postos de cadastramento para ir até a população, para ir até a terra indígena, para ir até o local onde estão as pessoas em situação de rua, para ir fazer um mutirão num bairro que ainda tem muitas famílias que não estão cadastradas. Então, a busca ativa nada mais é do que isso, do que o Estado se mover para atingir, para chegar onde as famílias, nas famílias mais vulneráveis que ainda não chegaram até o cadastro único. Além disso, a gente tem os processos de qualificação do cadastro. Lá atrás, eu falei que o cadastro é fruto de autodeclaração. Então, a responsável familiar vai autodeclarar as informações, ou seja, ela vai responder de acordo com a realidade dela, cada uma das perguntas dos formulários do cadastro, mas as informações são qualificadas no tempo. Então, a gente tem todo ano um processo de qualificação cadastral. Então, são feitas averiguações de renda para esclarecer divergências entre as rendas declaradas pela família e a renda constante em outros registros administrativos. A gente tem agora a integração do cadastro único com o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. É um novo processo para correção automatizada de divergências de renda da família. Então, algumas informações do CNIS são incluídas diretamente no cadastro único. Isso facilita porque algumas famílias já têm a sua renda ali atualizada, mesmo que elas não vão até o cadastro único para fazer essa atualização. E isso qualifica as informações para que os programas usuários do cadastro, os programas sociais que usam o cadastro único, possam acessar as famílias que mais precisam. Tem também um processo de averiguação de registros unipessoais para corrigir as composições familiares do cadastro único, e tem o processo de revisão cadastral, que é para corrigir, ou seja, para atualizar os cadastros que estão desatualizados, ou seja, que são esses aí que já passaram de 2 anos. Então, eles entram na revisão cadastral para que as famílias sejam avisadas, para que elas sejam mobilizadas e façam a sua atualização antes que elas percam a oportunidade de estar em alguns dos programas sociais que usam o cadastro único. Além disso, o cadastro ele tem informações disponíveis para qualquer pessoa da sociedade. Então, os dados do cadastro único, os dados estatísticos do cadastro, ou seja, os que não identificam as famílias, não são dados pessoais da família, não são endereço, nada disso, são quantitativos,
eles estão disponíveis para toda a sociedade. Então, tem informações aí sobre o cadastro único que várias pessoas acham que só podem acessar se elas fizerem parte do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, ou ainda se elas tiverem uma senha para acessar, ou se forem pesquisadoras. Mas não, o cadastro ele tem essas informações disponíveis para a cidadã e para o cidadão também. Então, a gente tem várias ferramentas que apresentam as informações do cadastro de formas diferentes. Então, a gente tem um relatório de informações, que tem umas informações básicas sobre o cadastro. Todos esses números que eu trouxe aqui estão lá no relatório de informações. A gente tem o SECAD, que permite, inclusive, o cruzamento de algumas variáveis do cadastro único. O que é cruzamento de variáveis? É você comparar uma informação e juntar com outra. Ou seja, famílias que têm muitas pessoas que não sabem ler e famílias que são pessoas em situação de rua. Juntar essas duas informações para identificar as famílias em situação de rua com baixa escolaridade. Então, isso permite ser feito nessas ferramentas do cadastro especial no SECAD. O Observatório do Cadastro Único é a nossa ferramenta mais nova, que tem uma forma bem visual de apresentar as informações, então é bem bacana como o observatório ele apresenta as informações, é bem fácil de fazer os filtros, então você consegue escolher ali pelo seu município, até a nível de CRAS você consegue as informações. Então, é bastante útil também. Você consegue fazer filtros por GPTS, então você consegue filtrar só as famílias indígenas, e aí ter as informações do cadastro único somente para as famílias indígenas. Pessoas em situação de rua, você consegue também fazer ali o filtro. Então, você consegue ali fazer um filtro e saber as informações, tanto do território onde você vive, quanto do grupo ao qual você pertence, se for ali do seu interesse. A gente tem também o MOPS, que é uma ferramenta que identifica os equipamentos públicos no mapa, então, identifica onde tem CRAS, lá no município, é só você colocar ali o endereço, localizar o endereço, que vai ter ali a identificação dos postos mais próximos. A gente tem o Monitora, que traz algumas informações sobre gestão de cadastro, o MDS em números, que são números mais rápidos do cadastro único, para você ter acesso, e o Bolsa Família e Cadastro Único no seu município, que é uma página que tem informações básicas sobre todos os municípios do país. Além disso, os dados do Cadastro Único, eu acho que é bem importante também deixar as pessoas seguras de que os dados identificados, ou seja, os dados que podem identificar as famílias, eles não são disponibilizados para qualquer situação. Eles somente são disponibilizados para políticas públicas e estudos e pesquisas. Então, são dados sigilosos, se respeita o sigilo desses dados. São dados que são acessados por pessoas identificadas, então a pessoa assina lá um termo de compromisso dizendo que vai usar os dados do cadastro para isso mesmo que ela falou, para a finalidade que ela falou, para o programa social onde ela trabalha, para fazer seleção de beneficiários para aquele programa. E tem também que ter uma necessidade de finalidade, ou seja, só os programas que precisam dos dados do cadastro, ou os pesquisadores, que têm acesso a esses dados. Então, podem ficar tranquilos e seguros que quem está com seus dados lá no Cadastro Único, os dados têm várias camadas de proteção, são dados tratados pela gente, pelos estados e pelos municípios, de forma sigilosa. Aqui tem um QR Code do Observatório do Cadastro Único, mas também tem o link, eu posso deixar tudo isso no chat para vocês. E também tem aqui as principais normativas do Cadastro Único. Aqui é dever de formação de graduação. Eu, como formada em Direito, sempre que vou
falar sobre o cadastro único, e sempre que dou capacitação, que eu sou instrutora do cadastro também, eu falo sobre a legislação do cadastro. Ah, mas para que você ficar falando de lei? Ninguém entende, ninguém vai ler aquele negócio. Porque é na lei, é nessa legislação que a gente consegue as informações confiáveis sobre quais são as regras do cadastro. Elas estão escritas ali na legislação. Então, todas essas regras que eu passei aqui para vocês, todos esses conceitos, eles estão na legislação. Então, o cadastro único, hoje, ele está dentro da Lei Orgânica de Assistência Social, então está dentro da LUAS. Ele é regulamentado por um decreto que tem os conceitos mais básicos, é o decreto 11.016 de 2022, e também é regulamentado em detalhes, em muitos detalhes, pela portaria 810 de 2022 também. E o que tem nessa portaria? Tem os procedimentos para gestão, tem os conceitos, então tem dizendo lá o que é família de baixa renda, o que é LGPTE, o que é o próprio conceito de família. Então, todos esses conceitos que eu apresentei para vocês e muito mais tem na portaria 810, ela é a base para todo mundo que trabalha com cadastro único, e é bem importante também que quem usa o cadastro único conheça que essa legislação existe, para que consulte eventualmente se tiver alguma dificuldade ou tiver alguma curiosidade, alguma necessidade ali de saber um pouquinho mais sobre o cadastro. Bom, gente, a apresentação era essa, como eu disse, não era muito longa. Não sei se ainda estão todos acordados aí. Eu vou parar de compartilhar aqui a tela. Ótima! E à disposição para responder as perguntas que eu souber responder. As que eu não souber, eu devolvo as respostas depois para vocês, tá? Muito bem, muito obrigada. Foi uma ótima apresentação. Provocou uma porção de questões já durante o processo, né? E o pessoal com várias questões. Eu queria, então, nesse momento, anunciar a todos, para quem não sabe, né, que nós temos aqui presente uma conselheira nacional, né, do Conselho Nacional de Assistência Social, que é a Solange Bueno, que é nossa membro, que é fundadora do FEUSUAS e que nos representa pela terceira vez já, né? Primeiro uma vez, agora foi reeleita, representa o Fórum Nacional de Usuários em Brasília, no Conselho Nacional. Então, para nós é muito importante, né, a presença aqui. Temos vários conselheiros municipais e estaduais, que nós não vamos citar todos aqui, né, que as pessoas na inscrição se manifestaram. De Santa Catarina foram inscritos 66 usuários, que para nós é muito importante, né, porque nós precisamos que as pessoas usuárias assumam o conhecimento geral. Nós já tivemos no momento temos 102 pessoas na sala, algumas pessoas caíram, já tivemos 105, então a gente sabe das dificuldades. Gostaria de dizer o seguinte, que vieram já 4 pessoas, levantaram questões, e eu vou dar a palavra primeiro para elas, né, que já levantaram a mão aqui. Então, por ordem, estou chamando, então, essas pessoas para falarem. Guilherme Nascimento, Carcris, que tem uma questão aí sobre os animais, etc. Depois a Zuleika e o Antônio Coelho. Esses 4, então, vão ser na primeira leva. E, em seguida, depois a gente chama os demais. Então, nós vamos fazer o seguinte, se solicitamos que essas pessoas abram o microfone, né, abram a sua tela, e sejam, assim, o mais objetivos possíveis, para que a gente dê bastante espaço para outras pessoas. A Laís anota, e depois ela responde em bloco, os 4. Depois vamos para os próximos. Guilherme, a palavra é sua, por favor. Muito obrigado, vou fazer minha descrição. Sou um homem negro, 31 anos, cabelo crespo, bigode, estou dentro de um quiosque de venda de carregador e fone de ouvido de um amigo. Sou cidadão em extrema vulnerabilidade social, que
esse negócio de dizer que é vulnerabilidade social, a gente tem que parar com isso, né? Quem está em situação de rua, ele está na extrema vulnerabilidade, ele corre o risco de pegar uma paulada, um tiro. Então a gente tem que parar com esse negócio de vulnerabilidade, é extrema. Estou com uma camisa vermelha do meu movimento aqui, né? Um movimento aqui nosso, nacional, da população em situação de rua. Eu sou militante e um dos representantes aqui no Distrito Federal. E eu gostaria de perguntar o seguinte: eu estou com uma situação de uma amiga que me veio através do WhatsApp, lá em Jaboatão dos Guararapes. Ela é uma senhora com mais de 60 anos, sozinha, né? Ela é uma família unilateral, que fala, né? É uma única pessoa, e que ela fez o cadastro único e mesmo assim não foi contemplada. E por ela ser mulher, eu gostaria de saber a situação da segurança alimentar dessa pessoa, né? Além disso, parabenizar aí o cadastro único por ter essa diretriz aí de ver as pessoas que estão em extrema vulnerabilidade e contemplar elas. Então, eu deixo minhas congratulações aí a todos, uma ótima noite e gostaria de ouvir a resposta da nossa nobre amiga. Obrigada, Guilherme. Agora, a Carcris, por favor, pode falar. Boa noite, eu sou a Carla, sou formada como defensora popular pela Defensoria Pública de Santa Catarina. Eu gostaria de saber, em relação aos animais, né, que existe uma lei já que os animais eles são considerados como membros da família, e o porquê não existe na hora da gente fazer o cadastro no CadÚnico, perguntas sobre isso, quantos animais temos, quais animais temos, né, se isso poderia estar, né, sendo inserido no cadastro, né, e se tem algum benefício, né, já que exista, e eu não estou sabendo, né, que exista referente a isso às pessoas que têm animais, porque afinal de contas, né, quem tem animal tem um gasto a mais, né, precisa comprar ração, precisa da vacina, precisa cuidar do animal, e às vezes, de repente, pode ser que tenha pessoas que pensem assim, mas se não está podendo, por que pegou o animal? Mas não é sempre assim, é porque eu, por exemplo, eu resgato, castro e dou, né, tem animais que tá comigo que eu não consegui doar. Então, assim, eu tenho uma despesa com esse animal, é uma boca a mais que está ali. E ele já está sendo considerado da família. Por que não estar ali na descrição do CadÚnico essas informações para pedir que tipo de animal? É periquito, papagaio, gato, cachorro, quantos? Para a gente depois poder fazer uma política pública em cima, sabe? Porque daí a gente vai ter um controle de quantos animais tem, já tem seus donos, né? Se são até se os seus donos recebem até tal salário, e assim vai. Aí eu gostaria de saber sobre isso. Se já tem alguma coisa que beneficie, tá? Tá ok? Obrigada, viu? Obrigada, Carla. Agora vai falar Zuleika, por favor. Dalila, rapidinho, só atrapalhar você aqui, eu gostaria de deixar aqui, deixei na descrição lá no chat, lá, o e-mail aqui do Movimento Nacional da População de Rua, e ontem com o colaboratório da Fiocruz, da Pop Rua, tá? Vai ser implantado em todos os estados. Gostaria que vocês procurassem a Fiocruz de vocês aí e trazessem esse assunto aí para implantar aí e ajudar a gente também com o CIAMP de vocês. Certo. Então, eu estou anotando aqui essa questão. Alguém perguntou sobre a disponibilização do material? Sim. A Laís vai passar para nós e nós vamos disponibilizar para todos os que se inscreveram, para todo mundo, e queria dizer que, para quem não estava no início, estamos gravando. Esta capacitação estará disponível no YouTube, ok? Muito bem. Agora, por favor, Zuleika. Pois é, desculpa aqui que minha gata estava em cima aqui falando de animais, né? Então, boa noite. A minha pergunta é bem pontual. Já falaram aqui que são 40 programas que estão disponíveis para quem tem cadastro único, certo? Agora, alguém falou para mim, num CRAS, que o usuário que é Bolsa Família, que recebe Bolsa Família, não pode receber auxílio gás. Ou recebe Bolsa Família ou recebe auxílio gás. Minha pergunta é por quê?
ele falou, não, se o usuário pedir o auxílio gás, ele pode perder a Bolsa Família. Então, quer dizer que você tem direito de um programa só, não pode participar de vários programas? Então, esse é meu questionamento aí. Obrigada. Obrigada a você também, Zuleika. Agora a última, Antônio Coelho. Em seguida, a Laís responde essas 4. Boa noite. Meu nome é Antônio, eu sou entrevistador da cidade de Petrolina, do Cadastro Único, Pernambuco. Né? A minha questão é sobre essa parte do Cadastro Único mesmo, a questão da documentação. Como a doutora Laís falou aí, qualquer documento, apresentando um documento só, como na portaria já viu, isso é de conhecimento. Só que hoje está cobrando-se mais documentos, né? Campos obrigatórios. O governo está bloqueando benefícios relativos à documentação obrigatória. Então, no meu entender, hoje, vai ter que se apresentar todos os documentos, e não um documento só, o CPF, o RG, alguma coisa desse tipo. Aí, minha questão é só essa, tá? Muito obrigado pela oportunidade, uma boa noite. Muito obrigada a você também, Antônio. Então, vou pedir a Laís para responder, por favor. Laís está aqui. Laís? Oi, vamos lá. Pois não, por favor, se puder responder essas 4 questões iniciais, depois temos mais 4 inscrições. Deixa eu só anotar a última aqui, Sim. documentos. Sim. Bom, vamos lá. Primeiro, Guilherme, que fez a pergunta sobre a amiga dele, que está lá em Jaboatão dos Guararapes, que está no Cadastro Único e não foi contemplada. Eu imagino que ele esteja falando do Bolsa Família, que é o mais provável, né? O Bolsa Família, ele tem a entrada no Cadastro Único não é automática para a pessoa receber o Bolsa Família, tá? Começa por aí. Em segundo lugar, o Bolsa Família tem um corte de renda bastante baixo. Então, a renda dessa pessoa, como ela mora sozinha, ela tem que ser até R$ 218 para ela acessar, por mês, para ela acessar o Bolsa Família. Então, o Bolsa Família tem um corte de renda mais restrito. Então, ela tem que estar nas regras do programa, ok? Se ela é uma pessoa idosa e tem uma renda até 1/4 de salário mínimo, por exemplo, ela pode pleitear o benefício de prestação continuada. Também é uma possibilidade no caso dela. Ela pode ainda acessar o desconto na conta de luz. Então, é importante que as pessoas saibam, que os municípios saibam e que as pessoas, os usuários, todo mundo saiba que o cadastro ele dá acesso a vários programas. Alguns desses programas pedem para a pessoa, além de estar no Cadastro Único, para ela ir se cadastrar em algum outro lugar. Às vezes é pela internet, às vezes é numa companhia de energia elétrica, às vezes é uma outra forma de cadastramento. O Bolsa Família exige apenas o Cadastro Único, mas ele tem as suas regras próprias e, entre elas, tem esse limite de renda, tá? Então, tem que verificar a situação específica da pessoa para saber se ela está entre as pessoas que podem ser beneficiárias pelo Bolsa Família. Segunda pergunta da Carla, sobre os animais. É a primeira vez, por incrível que pareça, é a primeira vez que eu escuto essa pergunta. Eu nunca tinha ouvido essa pergunta antes. Então, daí você tira que é realmente um assunto bastante novo. Então, nós não temos perguntas no Cadastro Único sobre a existência de animais na família, e não temos programas federais relativos a cuidados com animais. Mas eu já ouvi falar de vários municípios e até estados que têm programas que usam o Cadastro Único para, por exemplo, fazer castração gratuita. Então, acho bem interessante, talvez você, no seu município, verificar se esse programa existe, porque alguns municípios têm esse programa. Já ouvi falar em vários deles. É um programa que concede a castração
gratuita para os animais de pessoas que estão no cadastro único. A questão de poder receber mais de um programa social ao mesmo tempo. Pode sim. Muitas pessoas recebem, muitas famílias recebem o Bolsa Família e recebem o desconto na conta de luz também, por exemplo. Então, é possível sim receber mais de um programa. Mas cada programa tem as suas regras próprias. Tá? Então, é importante saber que o cadastro único, ele dá essas possibilidades para que os programas saibam quem são essas pessoas, para que eles vejam os seus critérios e selecionem os beneficiários a partir dos critérios que tem na legislação de cada programa. Cada programa tem suas regrinhas e elas são diferentes entre si. E aí, cada programa tem acesso aos dados do cadastro único para poder selecionar lá do cadastro as pessoas que estão ali nos critérios do programa, tanto às vezes é critério de renda, às vezes é um outro critério que tem o programa. Questão de documentação. O cadastro único, ele tem a possibilidade de inclusão de 5 documentos. Quando se coloca os documentos, é muito importante que eles sejam incluídos corretamente no cadastro. E sempre que se coloca os dados dos documentos, é importante que todos os dados que são pedidos lá no formulário, relativos àquele documento, sejam preenchidos, que aí evita esse problema no cadastro único. Então, tem algumas documentações que não tem um número só. A única documentação que a gente tem no cadastro que tem um número só é o CPF. E a gente sempre pede, por isso que a gente pede muito que o CPF hoje seja apresentado. Então, quem tem CPF é muito importante que apresente. Por quê? Porque o CPF é um documento único no Brasil inteiro. Muitos programas utilizam o CPF para identificar as pessoas. Então, é essencial que o CPF seja apresentado. Os outros documentos estão lá no cadastro para que as pessoas que não têm CPF possam apresentar outra documentação e não sejam excluídas do cadastro único por causa disso, tá? Então, é bem importante a apresentação correta dos documentos atualizados, e muito importante também que o registro das informações seja feito completo e corretamente em cada um dos campos do formulário. Era só isso? Gente, eu não falei o nome nem do Antônio e nem da... Sim. Esqueci o nome dela. Zuleika. Anterior ao Antônio era Zuleika. A Zuleika, que também... eu não falei os nomes de vocês, mas respondi as perguntas. A da Zuleika sobre a questão de poder receber mais de um programa. Muito bem. Mais de um programa pode sim. E a questão da documentação para o Antônio também. Eu vi uma pergunta aqui no chat que eu acho importante, porque pode ser que tenha mais gente com essa dúvida, é uma dúvida bem comum, se estrangeiros podem acessar o cadastro, tá? Eles podem acessar o cadastro único, estrangeiros podem tirar o CPF, e aí eles se identificam lá no cadastro único com o seu CPF, tá? E aí, como documento de identificação, aquele que tem que mostrar a foto, eles podem usar o passaporte, tá? Eu vi que uma perguntinha que subiu aqui sobre isso, e essa é uma dúvida que eu tenho escutado bastante, então achei que era uma boa responder também. Sim. Laís, aqui em Santa Catarina, não só imigrantes, mas refugiados também, porque no caso os venezuelanos, né, são refugiados. E não só, nós temos refugiados de outras partes, e todos têm acesso ao cadastro com a documentação, que é o RNE, que é a do estrangeiro, né? RNE. Muito bem. Agora temos a palavra, então. São 4 nesse grupo, e depois tem mais, tá? Então, agora é a Jaque Rosa, Maria de Fátima, a Jandira Gasperim e Lima, que eu não sei se é O ou A. Então, começa com a Jaque Rosa, por favor. Pode abrir o microfone. Oi, boa noite. Então, eu trabalho na gestão do Cadastro Único aqui em Blumenau, Santa Catarina, né? E a gente vem enfrentando uma situação bem séria. Eu tenho 2 perguntas e é rapidinho.
Uma delas, o que fazer com a família unipessoal se o nosso município já ultrapassou os 16% da renda destinada para esse público, né? A gente tem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade mesmo e que não conseguem acessar porque a gente já está com a cota excedida, né, do público de família unipessoal. E a segunda, mais para mim, quando é que vai ter, ou como é que eu posso ter acesso ao curso de instrutora de cadastro único? Já que eu venho da área de educação, eu queria casar as duas coisas, né? Porque eu fui professora há muitos anos e hoje estou na área de assistência e eu quero saber quando que vai ter, se vai ter esse tipo de capacitação. Obrigada, Jaque. Muito bem. Agora vamos para Maria de Fátima. Por favor, Maria de Fátima. Pode abrir o microfone. Você está por aqui? Às vezes as pessoas caem, né? Pode chamar a câmera. Não. Oi, boa noite. Por favor. Boa noite. Sou Maria de Fátima, sou pessoa com deficiência visual, Fortaleza, Ceará. Usuária, né, do sistema. Recebo LOAS. A minha pergunta professora Laís, né? Assim, eu sou uma pessoa que eu tenho o LOAS, BPC, e tenho 2 netas, né, que dependem do meu benefício junto comigo também. Moro de aluguel, eu tomo alguns medicamentos que é comprado, tem um que é bem caro, e aí, assim, eu gostaria de saber o porquê, né, que as pessoas, né, nessa situação não podem, né, receber o Bolsa Família. E minhas netas são minhas dependentes, né, em tudo, e são de menor ainda. Essa é a minha pergunta. Obrigada. Boa noite e abraços. Obrigada a você, Maria de Fátima. Que bom. Agora vem a Jandira Gasperim. Perguntas sempre muito boas. Vamos ver se a Jandira está por aqui. Pode abrir o microfone, se puder abrir também a tela. Vamos ver. Jandira? Enquanto esperamos a Jandira, a Lima pode, por favor? Isto, amiga Lima. Oi, boa noite. Boa noite. É Lima, mas o meu nome é Maria do Carmo. Maria do Carmo, muito Maria bem. do Carmo, sou negra, cabelo meio misturado, tenho 55 anos de idade e tenho um filho autista. E eu gostaria de... A minha dúvida é que meu filho, ele recebia o LOAS até 2022. Foi cortado, não recebi nenhuma carta me comunicando que ele estaria sendo desvinculado do LOAS, e uns me dizem que é direito dele, outros me dizem que não é direito. A minha pergunta o meu filho tem 18 anos, ele tem a comprovação de que ele é autista, ele faz terapias e tudo, e como a menina falou aí agora há pouco, a Maria de Fátima, a gente precisa de muitas coisas, medicamento e tudo, né? Só meu marido trabalha. Eu acho que eu errei, porque eu não tinha percebido que eu tinha que falar o bruto que o meu marido ganhava. Eu só falava o que ele falava para mim. Eu falava assim, toda vida que eu ia fazer o cadastro, atualização, eu perguntava, Paulo, qual é o valor que você recebe? Ele falava para mim, tanto. E eu ia lá com essa informação. E o ano passado, ao fazer a inscrição de Vitor numa faculdade da UFRJ, eu descobri que eu tinha que preencher era o bruto. E talvez eu tenha pecado por isso, mas nesse caso, a minha pergunta é, ele teria direito, eu poderia ainda recorrer, sei lá, fazer alguma coisa, ou eu posso deixar o dito pelo no dito? Obrigada. Muito bem. Então, agora temos a Jandira, se a Jandira estiver, não? Então, assim, depois dessas 4, tenho mais 4, então encerramos as inscrições, tá bom?
Então, ok? A Laís vai responder essas 3, e depois temos mais 4 e fechamos, então, as inscrições, porque o tempo já estamos em cima da hora. Pois não, Laís, por favor. Vamos lá, responder rapidinho para dar tempo de mais gente fazer período. Jaque, curso de capacitação, procure a gestão estadual. A gestão estadual é responsável por prover os cursos de capacitação no estado, tá? Cota de unipessoal. A cota de unipessoal, ela não impede que a pessoa seja cadastrada, tá? Ela é uma regra do programa Bolsa Família. E a pessoa cadastrada, ela pode ter acesso a outros benefícios, que nem eu falei aqui, mais cedo. Maria de Fátima, sobre a questão do BPC, por que não pode receber o Bolsa nesse caso? Como eu falei, o Bolsa ele tem um corte de renda de até R$ 218 por pessoa da família. Essa regra é do programa, então é uma regra que está na legislação do programa. Essa é a justificativa, é essa mesmo. Sobre a legislação do programa, é uma das regras que existe, porque o programa é destinado a pessoas em situação de pobreza. Jandira foi a que não conseguiu fazer a pergunta, né? E Maria do Carmo, que falou sobre o BPC. Não sei por que o BPC dele foi cortado, tem que verificar. Mas o INSS tem um atendimento no telefone 135, 135. Tenta ligar lá para você saber qual foi o motivo do corte do benefício, tá? Por via das dúvidas, também dá uma olhadinha no seu cadastro único para ver se ele está atualizado ou não. Isso é importante que ele esteja atualizado por todos esses motivos que eu falei aqui para você. Pode ser que a sua família tenha direito a outros programas, que não apenas o BPC, mas o BPC ele é atendido ali pelo INSS, ele é operacionalizado pelo INSS. Então, o INSS tem esse atendimento do 135, eu acho que lá é o primeiro canal que você consegue ter alguma informação sobre o motivo do corte do seu benefício, tá? Então, acho que pode ser interessante você ligar lá para você saber, para você não ficar alijada do seu direito, para que você não deixe de receber um direito, caso você tenha, né, esteja ali no perfil do programa, que é de renda de 1/4 do salário mínimo por pessoa da família, no caso do BPC, tá? Eu posso dar uma palavrinha? Eu já fiz tudo isso, eu já liguei para lá, e também fui, até na época da pandemia ainda não estava todo mundo liberado, eu fui na própria agência do INSS no centro da cidade, que eu sou do Rio de Janeiro, e aí as respostas foram tudo negativas, e uns dizem que eu tenho direito, outros dizem que meu filho tem direito, e eu acabo ficando até com medo de mexer com essas coisas. Por isso a minha pergunta, se ele tem ou não tem, se eu devo ou não devo correr atrás. Obrigada. Você não tem que ter medo de ir atrás dos seus direitos, tá? Nossa obrigação como Estado é responder as suas perguntas e explicar, tá? Por que você não tá mais com acesso a esse benefício. Então, se você não conseguiu essa resposta, ligando no 35, procura o MDS. Lá no site do MDS, eu vou colocar aqui no chat, eu vou mandar também para o pessoal da organização, que aí eles podem difundir aí, espalhar aí para vocês os nossos canais de atendimento lá no MDS. Tem o nosso o nosso telefone também, que é 121-121, é o telefone do MDS. Então, lá ele também tem atendimento sobre os benefícios, tá? Podem ligar lá, ou podem mandar também a pergunta direto pelo site, porque tem lá o site para você mandar a pergunta. Além disso, a gente tem os e-mails também de todas as pessoas, né, dos coordenadores que trabalham lá no Ministério. Então, você pode
acessar os nossos canais, recomendo que você ligue no 121 ou mande essa pergunta para a nossa ouvidoria, que essa pergunta, quando chega uma pergunta na ouvidoria, é uma informação que eu gostaria que vocês acreditassem, porque é exatamente isso que acontece. Quando chega uma pergunta lá na ouvidoria do Ministério, chega para a gente, ela vai ser enviada para a gente das áreas técnicas para que a gente responda, se ela não puder ser respondida de uma forma mais direta. Então, ela vai vir para a equipe técnica. Então, se você mandar a pergunta, você vai ter a sua resposta em detalhes sobre essa questão, tá? Então, eu acho que é muito importante vocês procurarem, sim, os nossos canais de atendimento e procurarem, sim, saber o que aconteceu com seus direitos. Muito bom, obrigada. Você anotou, né, Maria do Carmo, 121, tá? Muito bem. Agora temos as últimas 4 questões. Jucimere, Luiz Gustavo, Albertina, Anne Rodrigues e Anne Rodrigues. Por favor, então, começando com Jucimere. Pode abrir, por favor, o microfone e perguntar. Está aqui com a gente, Jucimere? Vamos para a segunda, Luiz Gustavo. Depois vamos dar a palavra de novo para quem, às vezes, a pessoa está com dificuldade. Olá, boa noite a todas e todos, né? Me chamo Luiz Gustavo, sou coordenador do Fórum dos Usuários do SUAS de São José e faço parte também do Conselho da Assistência Social aqui também de São José. Minha pergunta é o seguinte, eu fui fazer o CAD único, tá? E houve um problema no nome da minha mãe. E até hoje eu não consegui consertar esse nome da minha mãe. Não sei por que isso acontece dessa forma. Não sei se foi erro de digitação ou qualquer coisa parecida. Mas gostaria de saber como a gente faz para consertar isso. Obrigada, Luiz. Muito bem. Agora vamos para a Albertina. Por favor, Albertina, poderia perguntar? Albertina, está Boa por noite. aqui? Boa noite a todos. Eu sou do MORRAN, Movimento de Reintegração de Pessoas Afetadas pela Hanseníase. Eu estou aqui como coordenadora do MORRAN Maceió. E eu tenho uma pergunta que foi feita por um usuário do SUS, né? Ele é contribuinte porque ele estava trabalhando e ficou de benefício, né? Porém, ele tinha falado para mim que foi cortado novamente, ele foi submetido a fazer novo tratamento, como se fosse inicial, porque os bacilos não foram mortos, e ele falou que, Albertina, será que vai acontecer de novo a mesma coisa? O INSS, ele para poder me dar o benefício, custou 8 meses para ele começar a receber. A pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte, que eu falei para ele, ou você vai no Ministério Público para ver se resolve isso aí, ou você vai no CRAS para ter alguma informação, se tem algum programa, porque ele está sem a renda dele, né? Durante 8 meses você parado, e ele disse, será que vai acontecer a mesma coisa? Porque ele foi cortado, só que ele foi submetido, porque em vez de quando fica internado, e ele foi submetido a fazer novamente o tratamento como se fosse inicial. Aí eu pergunto se tem algum programa para assistir essa pessoa, né, enquanto ele está suspenso do auxílio-doença. Ok, muito obrigada. Pessoal, queria solicitar o seguinte, conforme a gente já avisou, não pode mais se inscrever, porque só por causa do nosso horário, tá? Infelizmente, o nosso horário já está, então não temos mais como receber inscrições. Então, agora, a Anne Rodrigues poderia, por favor, falar? Boa noite. Boa noite, Anne, pode falar. Dalila, na verdade, é uma angústia que nós, enquanto coordenadores do Cadastro Único, falo bem pelos coordenadores do meu estado, que é Pernambuco, a gente vem enfrentando, que as informações passadas para os usuários pelos canais do MDS.
Com a averiguação dos unipessoais, como já de esperado, né, nós encontramos inúmeras irregularidades, certo? A averiguação veio justamente para isso, né? Para corrigir os cadastros, enfim. Só o que acontece? Nas visitas domiciliares, que nós somos obrigados a fazer, encontramos essas irregularidades, né? Duas pessoas da mesma família recebendo o Bolsa Família. O marido e a mulher, por exemplo, e por aí vai. E aí, vamos para a prática. Chegamos no setor, o que a gente vai fazer com essas famílias que estão em averiguação? A gente exclui o cadastro dela por omissão de informação, a gente não marca com visita e automaticamente não vai validar o cadastro dela e ela vai voltar a receber. O que a gente deve fazer, né? Porque, assim, se a gente exclui o cadastro daquela pessoa por omissão de informação e ela liga nos canais de atendimento do MDS, eles vão saber que foi a gente. Qualquer coisa que a gente faça, no intuito de fazer um serviço bem feito, nós somos denunciados pelo próprio MDS. E aí, o que acontece? Nós somos agredidos verbalmente, nós somos ameaçados, e é essa nossa inquietação. Eu estou falando por mim, pelos coordenadores do meu estado, que são os que eu tenho contato. Não posso falar pelos demais, mas acredito que é a mesma angústia. Então, assim, o que pode ser feito, como pode melhorar essa questão do repasse de informações, e são informações com riqueza de detalhes. O usuário, ele chega lá no setor, nos ameaçando com todas as informações. Olha, eu liguei no 116 e lá você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Muitas vezes eles estão mais bem informados do que nós, né? Então, assim, é um desabafo, estou falando por mim, pelos meus colegas de trabalho, e eu queria alguma palavra, algum ponto de vista de alguém do MDS sobre isso. Obrigada. Obrigada a você, Anne. Muito bom. Agora temos a Evane. Eu peço bastante objetividade, porque abrimos exceção. Evane, por favor. Ivane ou Ivone? Evane. Oi. Boa noite, obrigada. Primeiro, Evane. Você bem sucinta. Obrigada. Evane de Volta Redonda. Você bem sucinta. Foi me perguntado, que eu fiz essa pergunta hoje para vocês, se o BPC dá auxílio... Gente, minha internet caiu, aí eu vou ter que funerário. Sim, ok. Caiu, Laís? Então, vamos ver. Tá, depois Obrigada pela oportunidade. Sim. A Ivane fala e depois a gente resume o da Anne, tá? Pois não, Ivane, retoma a palavra. Então, foi me pedido que perguntassem a vocês, a quem pode responder, se o BPC dá direito a auxílio funerário. Obrigada pela oportunidade, boa noite. Ok, agora, por favor, a Ivone. Ivone, por favor. Tem pergunta? Não. Ivone, não. Então, a Aline Bastos, a última. Muito bem, a última inscrita. Aline Bastos. Boa noite a todos, né? Estão me escutando? Sim, estamos ouvindo. Pode falar. Vou fazer minha autodescrição rápida aqui, né? Sim. Eu sou parda, tenho cabelo preto, longo. Eu trabalho em Blumenau hoje como educadora social no CRAS, né? Sim. Sou representante do Fórum de Trabalhadores e Trabalhadoras do SUS, do Blumenau. E a pergunta ali não foi sanada, eu acredito, não sei se não tem muita informação do MDS, né? Sobre a questão dos unipessoais, né? A gente que está na ponta, a gente recebe muitas perguntas. Eu não minto para eles. Eu digo, baixou uma normativa, o governo federal do ano passado já completou um ano, né? E foi baixado ali aquela legislação, que todos os unipessoais precisam fazer a atualização do cadastro único. Porém, né, esse unipessoal, ele não consegue mais acessar o benefício. Está dentro dos critérios, a per capita é até 0, né, daquela família. E são famílias que também recebem visita domiciliar da assistente social. É passado o benefício a qual o município tem.
tá? Mas porém, o Bolsa Família, eles não conseguem acessar mais por conta dessa cota que foi estipulada ali para o município de Blumenau de 16%. Né? Hoje a gente não tem uma informação concreta o porquê dos 16%, porque até final de 2022 ali, todas as famílias ainda recebiam, né? A demanda é muito grande, né? A gente sabe que tem uma grande dificuldade. São famílias que são unipessoais, famílias ali que realmente precisam, a gente sabe que precisa, porque são realizadas as visitas domiciliares com assistente social, porém, eles não são atendidos, né? E é muito frustrante, assim, para a gente que está na ponta, receber esses usuários e acessar ali o sistema V7, o DataPrev, e ver que a família não está habilitada a nenhum programa, sabe? É muito triste, assim, a gente vê que realmente aquele usuário precisa desse benefício, porque ele não consegue se inserir no mercado de trabalho porque ele tem alguma deficiência, ou ele não consegue um trabalho porque ele tem alguma dificuldade, ele tem algum agravante de saúde que não permite que ele se insira, né? Ok. E, Aline, tem uma indicação para ti lá no chat, tá? Que o Renato Velasquez está passando para você também. Okay, é bom porque o chat está sendo muito interessante de colaboração, respondendo uns a outros, né? Aline, sim. Ok? Ok, obrigada, boa noite. Tá? Obrigada a você. A Laís vai te responder. A última mesmo, Inaura. Não sei se, porque se inscreveu depois, vamos ver Inaura, está? Inaura? Sim, por Oi, favor, boa noite. Inaura. Boa noite. Sim, minha dúvida é o seguinte, se a pessoa for cortada do Bolsa Família, devido, vamos supor, ela mudou o endereço, ela ficou desempregada, precisou morar com um familiar, aí ela foi lá e atualizou esse endereço. Mas passou alguns meses, ela conseguiu um local para morar e foi lá e atualizou de novo o endereço. E aí, uma inconsistência de informações. Se ela for cortada, esse período que ela ficou cortada, ela consegue reaver o benefício, esse que ficou para trás, ou só de quando ela voltar a ter? Mas certo, acho que deu para entender mais ou menos. Deu, claro, você foi clara. Muito obrigada. Então, a Laís vai responder as questões. Vamos lá, gente. Começando com o Luiz, que teve um erro no nome da mãe. Como corrigir? Então, Luiz, o cadastro único, ele tem dados de outros registros. Então, às vezes, no caso de nome de mãe e do nome da própria pessoa, isso influencia na identificação, para saber se a pessoa é ela mesma, certo? Então, o único jeito de... primeiro que o único jeito de corrigir e de fazer qualquer alteração no cadastro único, individual da pessoa, é no município. Então, você tem que procurar o posto de atendimento, que o entrevistador que atender você, ele vai estar capacitado para que seja resolvida essa questão. Pode ser que você só consiga resolver essa questão numa agência da Caixa Econômica, tá? Mas isso, o entrevistador, a pessoa que te atender, ela vai saber te orientar, se precisa ou não, como que faz essa correção, tá? A Albertina perguntou sobre benefícios do INSS. Os benefícios do INSS têm vários, e tem benefícios que são contributivos, tem o BPC que não é contributivo, então, eu não tenho como responder exatamente sobre o benefício que a pessoa está recebendo ou já recebeu, ou deixou de receber, porque eu não sei qual é exatamente. Mas o que eu posso falar? Você falou, pelo que eu entendi, que a pessoa está numa situação de vulnerabilidade, que ela está sem renda. Então, ela pode procurar um posto de cadastramento do cadastro único lá no lugar onde ela mora e fazer a entrevista do cadastro para que ela seja incluída no cadastro único e possa ter acesso a programas e benefícios sociais que usam o cadastro único, tá? A Anne, sobre o atendimento do MDS, a gente pode sempre
melhorar as informações que a gente passa para a nossa central de atendimento. A gente faz isso, a gente sempre está atualizando as informações, a gente sempre está melhorando esse repasse de informações. O cidadão, ele tem direito de saber o que aconteceu com o benefício dele, então, a gente pode, sim, melhorar como a gente passa essa informação para o cidadão, tá? Porque, sim, vocês estão na ponta, vocês têm o trabalho mais fundamental do Cadastro Único, que é fazer as entrevistas, não podem sofrer agressão de forma alguma. Então, a gente pode sempre melhorar a nossa comunicação lá da central. Se for uma situação específica, eu vou pedir para você que mande para a gente, para que a gente já saiba exatamente onde melhorar. Se não for questão do Cadastro Único, que pelo jeito não pode ter sido alguma questão do Bolsa Família também, eu encaminho para o pessoal lá do Bolsa Família, a gente encaminha lá no Ministério para o pessoal do Bolsa Família fazer esses aprimoramentos lá nas nossas orientações, tá? Mas a gente não pode deixar de dar a informação para o cidadão, mas vamos melhorar, sim, como repassa essa informação sobre unipessoais, tá? Vou levar isso para lá. Sobre BPC auxílio funerário, não tenho esse conhecimento de que o BPC tem alguma relação com isso, mas, como eu disse, eu trabalho no Cadastro Único, então não sei regras muito detalhadas sobre cada um dos benefícios. Então, não sei se o BPC tem alguma coisa, alguma regra que eu não conheço, que dê acesso a algum tipo de auxílio funerário. Eu desconheço essa regra. Mas tem alguns municípios que têm, ou estados que têm benefícios que chamam benefícios eventuais. E alguns desses benefícios eventuais, às vezes, são nessa situação de morte de alguma pessoa da família. Então, é bom se informar se no município tem esse tipo de benefício, tá? Sim. Aline, sobre bolsa unipessoais. Ah, sim, lembrei. Foi o limite de unipessoais. Então, o Bolsa Família, esse limite de unipessoais, como eu falei para vocês, é regra do Bolsa Família, é regra do programa. Mas essa regra, ela vai poder ser flexibilizada, tá? Para pessoas que estão em extrema vulnerabilidade, que vão poder acessar o programa Bolsa Família. A gente tem novas informações no Cadastro Único, informações sobre segurança alimentar, informações sobre situações de violência, que são novíssimas no cadastro, e essa regra vai sofrer uma flexibilização. E essa informação essa alteração é muito nova. Não sei ainda como vai funcionar a operacionalização disso, mas sugiro que você continue acompanhando o nosso site, que vai ter sempre as informações atualizadas sobre isso, tá? Mas tem aí a perspectiva de flexibilização dessa questão. Reaver benefício, a última pergunta. A pessoa perguntou se vai reaver o benefício que não recebeu ou não. Então, vai depender do que aconteceu com o benefício, porque tem situações diferentes com benefício Bolsa Família, tem benefício que foi bloqueado e tem benefício que foi cancelado, aí tem algumas diferenças com relação a isso. Mas se você ligar lá no 121, você vai conseguir saber quais as informações específicas sobre o seu caso. Então, eu recomendo que você ligue lá nos nossos canais de atendimento, ligue ou mande uma mensagem lá nos nossos canais de atendimento, que aí você vai conseguir saber sobre essa informação, tá? Eu acho que foram todas. Sim, foram todas, muito obrigada, foi espetacular.
Muitas explicações. Infelizmente, nós não temos mais como dar Eu a tinha uma palavra, pergunta. porque já é 21h20. É 21h20 já. E como faremos, não é? Porque a gente foi chamando e a nossa amiga tinha solicitado que deveria sair às 20. A Laís solicitou para às 20. Então, as palmas, que bom, palmas para a Laís. Gostaria de comunicar o seguinte, que o benefício eventual, ele é lei municipal, baseado na LOAS, e o benefício auxílio natalidade e auxílio funeral estão garantidos por esta lei da LOAS, que deve estar em lei municipal. Eu creio que nós, do FEUSUAS, temos que encaminhar algumas questões em Santa Catarina, e uma delas, essa que veio de Blumenau, e não só, que é encaminhar um pedido ao governo estadual, à equipe do Cadastro Único de Santa Catarina, solicitando informações sobre a capacitação para os cadastradores e assim, porque uma das questões que Santa Catarina nos trouxe, e por isso nós provocamos esta grande capacitação de hoje, que foi maravilhosa, eu creio que respondeu inúmeras questões, é justamente esse, né? O despreparo dos cadastradores e o pequeno número de cadastradores, né? Então, isso tudo é muito sério. Nós vamos aqui, como FEUSUAS, que é nosso papel, né, nós vamos encaminhar essas questões para dialogar com o Estado, para ver como o Estado pode melhorar. Então, agora eu vou passar a palavra para finalizar, eu vou passar a palavra para a Solange e para a Heloísa, não é? E eu já, de minha parte, agradeço a todos e todas a participação, a paciência, a colaboração, as respostas no chat, que foram houve muitos diálogos bons no chat, que foram muito bons. Então, muito obrigada, especialmente a Laís, né, todos nós batendo palmas para a Laís, que foi especialíssima, nos esclareceu muito, muito obrigada. Então, a palavra contigo, Solange e Heloísa, para encerrar. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Estou aqui ouvindo todo mundo. Heloísa, por favor. Quero aproveitar para agradecer também. Obrigada pelo convite. Obrigada pela oportunidade aqui de substituir a Ana Gabriela, tá? Eu desejo boa noite aí para todas e todos. E estou à disposição lá no Ministério, onde a gente se encontrar por aí, tá, gente? Obrigada. Heloísa? Isso, Heloísa. Eu quero agradecer, né, principalmente a Laís, né, por ter aceitado o convite. Realmente a capacitação foi excelente, me tirou várias dúvidas. Eu não perguntei porque eu quis dar vez para o pessoal que estava aqui, mas as perguntas que eles fizeram, eu já fui atendida. E quero agradecer também a todos, né, que compareceram, que estão aqui, né, pela presença, por estar aqui nessa capacitação do FEUSUAS, que é o Fórum Estadual de Usuários de Santa Catarina, e nós, né, um dos nossos objetivos é dar conhecimento, e a gente faz capacitação, né, de 2 em 2 meses, a gente tem uma capacitação aqui, e queremos contar, né, com as próximas com vocês, tá, gente? Boa noite. Cadê a Solange? Boa noite. Aqui aguardando. Isso, Solange. Bom, mais uma vez aí, agradecer, né, a todas e todos, agradecer ao Ministério, à IEDA, por ter aceitado o nosso pedido, o nosso convite, né, a Laís, a Ana, né, a Gabriele, porque eu sei que é uma equipe que tem lá no Ministério que trabalha. E para nós, enquanto usuários, é muito importante essa valorização de vocês estarem com a gente, nos respondendo e abrindo esse canal, né? As pessoas que têm suas dúvidas, têm seus conflitos, né? E muitas estão isoladas, né? Esse é o papel do fórum, de trazer os usuários para o centro,
trazer os usuários para dentro do espaço dele e dialogar com aqueles que estão ali respondendo, né? Porque os direitos são nossos, mas sempre tem uma barreira muito grande de se chegar a eles, né? E nós estamos derrubando essa barreira com informações. E a gente precisa dessas informações das pessoas que executam, que pensam, né, por nós. Mas a gente também está pensando, a gente quer retorno, a gente quer dizer que não está certo, que tem muitas coisas que ainda precisa avançar, que esse 16% tem que cair, que tem que se resolver do unipessoal, né? Então, são demandas, o cadastro único só abre a porta, mas os benefícios têm que acontecer. Por isso que essa noite para nós é muito importante, Laís. E obrigado por tu ter aceitado esse desafio, para te ver que isso é de norte a sul, né, do país, a angústia, né? Então, que nos une como usuários do SUAS, né? Então, por isso que a gente está aqui, né, na luta, e agradecer a professora, a equipe, Paola, né, a coordenação, aos nossos coordenadores, e muito feliz, né, mas sabendo que só aumentou os problemas que nós temos que responder e lutar aí dentro do Fórum Nacional que eu represento, tá? Porque hoje é uma grande, um momento também porque a gente escutou o Brasil. Obrigada. Isso, então, muito obrigada a todos e todas, uma boa noite, e aí a Solange vai levar tudo isso para o Conselho Nacional também, Laís também, muito obrigada mesmo, valeu muito. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Nada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu povo. Boa noite, Solange. Tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, todo mundo. Obrigada. Tchau. Viu? Tchau, professora. Valeu. Mês que vem teremos de novo. Próximo mês a gente chama de novo, viu? Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito bom todo mundo. Foi ótimo as falas de todos. Muito obrigada. Muito bom. Muito bom. Boa noite. Boa noite. Quero sair. É isso, pode. E agora? Quero sair. Não quer me tirar. Eu quero sair. Eu quero sair também. Eu não estou conseguindo sair também. Conseguindo sair. Nem eu. Agora. Ai, ai. E agora? Eu quero sair e o negócio me tira. Meu Deus. Ih, não consigo. Onde que fecha aqui para sair? Nem eu também